Pessoal, boa noite TV Ibis, boa noite Brasília, boa noite Goiânia. Estamos começando a nossa 11ª aula sobre o curso de relacionamento. Para aqueles que nos seguem, a nona aula, segundo o Estevão e o Mauro, sobe hoje. E na próxima segunda-feira, a 10ª aula já vai estar disponível. Então nós vamos ficar só devendo a 11ª de todas as aulas, mas aí a partir de segunda-feira, pelo menos a 10ª já está lá, só vai ficar faltando a 11ª. Lembrando que a gente dá aula na quinta e na segunda-feira, geralmente, quando está tudo bem, já está disponível para aqueles que nos seguem e querem assistir a aula. Lembrando que nós estamos dando um curso sobre relacionamento, abordando principalmente a relação entre dois seres que se amam ou que têm afeto, que se relacionam. Estamos tentando estudar tudo, mas principalmente esses dois seres. E até hoje nós temos visto o relacionamento através de desenvolvimento de imagens. Imagens que nós demos o nome aqui de imagens psíquicas, que é o conjunto de tudo aquilo que existe em nós, tanto consciente como inconsciente, as imagens arquetípicas, e que finaliza nas imagens mento-emocionais que nós formamos dentro do nosso campo psíquico. Essas imagens mento-emocionais seriam o resumo final de todo esse processo de imagem psíquica. E nós estamos estudando que todo relacionamento entre dois seres que têm afetividade um pelo outro é desenvolvimento dessas imagens. Na verdade, no relacionamento, você se autodesenvolve. O outro que está com você é aquele que a gente projeta e aquele que evoca. Logicamente que a relação afetiva não é só a questão de projetar e evocar. O outro também existe, o outro também faz parte. O outro não é simplesmente um objeto. Mas todo o processo se dá pela pouco a pouco, a abertura dessas imagens. E nós estudamos essas imagens de várias maneiras. Uma das maneiras que nós estudamos essa imagem foi a maneira reencarnacionista, onde as imagens do passado, onde elas foram paralisadas, nós então encontramos novamente na espiral do tempo, com a pessoa pela qual nós já desenvolvendo alguma imagem, começamos pelo mesmo ponto de origem, por isso que desafetos do passado pode restabelecer amizade, desenvolver novos aspectos de amor, porque como é uma espiral, você inicia pelo mesmo processo, e não pelo fim. E a partir daí, à medida que essa engrenagem vai ocorrendo, vamos dizer que seja uma engrenagem denteada, um dente vai batendo no outro e vai surgindo, através das horas, as provações e a revelação de em que nível você e essa pessoa se encontravam. Daí então surge uma série de dores, de distonias, de preocupações, de acidentes psíquicos, de acidentes emocionais, e que vai mostrar para a gente em que nível nós nos situamos. Por isso que aquela namorada lá do início, aquela pessoa meiga lá do início, muitas vezes na continuidade do relacionamento, ou mesmo no noivado, ou mesmo no casamento, começa a apresentar uma série de conteúdos bem distantes daquilo que a gente sonhava ou esperava. Porque nesse momento o passado retorna e junto com ele todo o conteúdo das nossas vidas. A partir daí nós começamos a estudar também as questões que acontecem no processo afetivo. E um dos problemas que nós vimos foi a questão da gravidez inesperada, que acaba vinculando uma pessoa com outra, muitas vezes não num casamento, como acontecia no passado, mas que vincula, porque agora já não são dois seres, como diz o Baldo, são dois seres, mas um terceiro ser, que independente agora se eu gosto ou não gosto, se eu caso ou não caso, os dois passam a ser pai e mãe e estão relacionados pelo resto da vida em consequência desse filho. E a partir daí nós estudamos alguns aspectos daquilo que influencia a nossa relação a partir da educação. E vimos então tudo aquilo que é introduzido por aquilo que Alice Miller chama de pedagogia negra no nosso modo de ser. E isso é projetado e aparece nas nossas relações, como insegurança, como medo, com uma série de outros processos, entre eles a projeção da crueldade. Aquilo que nós fomos objeto, nós acabamos causando da mesma forma nos nossos filhos, causamos da mesma maneira naquelas pessoas que convivem conosco. E nós terminamos a aula passada justamente estudando esses aspectos, lemos algumas coisas da Alice Miller, mostrando esses aspectos que influenciam a nossa relação e que tem a sua origem lá no pai, lá na mãe, dentro dos complexos que fazem parte da nossa vida. Então hoje nós vamos iniciar a 11ª aula, eu vou chamar o James para fazer a nossa prece inicial e logo depois a gente inicia o nosso bate-papo. Boa noite. Boa noite.
Então, fechando os nossos olhos físicos e abrindo os nossos olhos espirituais, peçamos ao nosso amado Mestre Jesus que nos abençoe nesta noite, para que nossas consciências se iluminem e os nossos corações se abram para aquilo que Ele quer nos ensinar. Obrigado, Senhor, por esta noite, e que assim seja. Ok. Então, na semana passada, quando a gente estava terminando a nossa fala, nós mostramos esse slide aqui, lá do Eduardo, Ciência da Alma, que ele fala, né, com amor indigente e luta por poder são características da psique primordial, que estão sempre presentes. Então, o amor indigente é a nossa carência. Lembra quando nós estudamos aqui que, à medida que houve a queda, a partir do egoísmo e do orgulho, o egoísmo e o orgulho nasceu do egocentrismo, a partir daí nasceu aquilo que nós damos o nome de sentimentos primordiais. Entre eles, o poder, depois do poder a carência, depois da carência o medo, a culpa, a inveja, a revolta e a negação. Muito bem. Eu até fiquei devendo um espectro de cada defeito desse. Eu acabei de fazer, estou terminando de fazer. Então eu creio que qualquer dia desse eu posso mostrar para vocês o espectro desse processo da queda que ficou lá do curso passado que eu fiquei devendo. Muito bem. E esse processo, então, de queda, leva a essa ambivalência que vai levar a nossa dualidade, e dentro da dualidade, esses sentimentos são fortíssimos. Os dois maiores sentimentos é de carência e de poder. Se nós pegarmos lá a passagem de Jesus na cruz, ele fala assim: Pai, por que me abandonaste? Ninguém entende isso e ninguém revela isso. E todo mundo que estuda isso, até o próprio Rosten, alega outra coisa senão o próprio estudo. Porque na verdade, quando ele está falando aqui, Jesus na cruz não está passando pela crucificação no sentido físico, no sentido de dor, tão pequena na experiência humana. Ele está passando pelo processo todinho de queda, de involução e evolução. Ele está vendo o próprio processo. E você tem que lembrar que Jesus ali não está vendo só os encarnados. Todos os desencarnados revoltosos cercavam ele. Humberto de Campos chega a escrever um artigo sobre isso. Quer dizer, dois planos, o plano encarnado e o plano desencarnado. Quer dizer, várias ironias juntos. Num sofrimento atroz, porque naquele momento Jesus está fazendo a visão panorâmica cósmica. E na visão panorâmica cósmica, o primeiro movimento da queda é a carência e o abandono. Então, logicamente, se você volta no mesmo ponto, a carência e o abandono vai se pronunciar, da maneira que nós podemos mostrar aqui, ó. Maurício. Oi. Só um instantinho. Então, olha aqui. Coloca aqui, por favor. Estende a tela. Isso. Muito bem. Então, vou falar que esse aqui é o ponto da queda. Lembra que não é um ponto espacial, é um ponto consciencial. Nós realizamos, então, o processo de involução, que é aquilo que nós estudamos lá com a parábola do filho pródigo. O filho pede ao pai as próprias riquezas, que são as possibilidades, e vai gastar em reinos distantes. Esses reinos são reinos psíquicos. Até que ele dá comidas aos porcos, ou seja, a matéria no seu aspecto mais baixo. Aí ele toma uma resolução: vou voltar para a casa do meu pai. E ele então inicia aquilo que nós vamos chamar de evolução. E aqui nós chamamos de involução. Lembrando que evolução não significa perda, mas transformação do estado existente em latência. E ele então faz o processo de evolução, voltando ao ponto. Olha, então na hora que eu chego exatamente nesse ponto, evoluindo em 3 áreas: evoluindo em Deus, na coletividade e na individualidade, que é a nossa evolução. Então na hora que eu chego aqui, o ponto de retorno coincide com o ponto de saída. Então é natural que o primeiro ponto aqui seja a carência. E a sensação que o espírito tem no primeiro movimento da queda é que ele foi abandonado. Está claro? E olha só como é interessante. Jesus havia transformado em poder, em amor, em serviço ao próximo.
Tanto é verdade que ele fala assim: ó Deus, agora me devolva a glória que eu tinha antes que mundo fosse. Interpreta a palavra mundo como antissistema. Então, ó Senhor, me devolva a glória, quer dizer, o poder máximo que eu tinha antes que houvesse a existência do antissistema. Está claro? Que é o mundo. E ele fala: eu venci o mundo. Ou seja, porque ele fez a trajetória de descida e a trajetória de subida. Eu venci o mundo. Está claro? E aí ele fala, olha aqui que ele diz: por que me abandonaste? Logo depois eu falo: em tua mão entrego o meu espírito. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você. Ou seja, em tua mão entrego o meu espírito. Porque, olha, como é que ele antes nega, como se estivesse negando, e logo depois fala? Porque passado esse momento, ele adentra o reino do Espírito. Lembrando aquilo que nós sempre falamos aqui, que o Espírito é um. O Espírito é sempre um. Né? Deus, individualidade, totalidade e unidade. Então, ele retorna. Aí ele fala. Então, na cruz, Jesus não está vivendo a crucificação só, não está vivendo todo aquela ignomínia que foi montada em torno dele, mas ele também está vivendo tudo aquilo que ocorreu no plano espiritual, que os espíritos estavam ali. E está ocorrendo também uma visão panorâmica cósmica, que é o último processo de toda o retorno. Tá ok? Por isso aí, James, Goiânia, por isso aí eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Isso. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Isso, porque ninguém vai ao Pai sem o amor, né? Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eu sou o amor. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo amor. Porque o amor é o caminho, a verdade e a vida, né? Muito bem. Entendido isso aqui? Então voltamos lá no nosso slide. Pessoal, se não entendeu, pessoal aí, por favor, se tiver algum comentário, alguma pergunta, o pessoal da TV Ibis manda pra gente. Então olha aqui, o amor indigente. Por que amor indigente? Porque a carência é a base de todos nós, é um dos primeiros sentimentos primordiais. E a luta pelo poder. Por que poder? Porque o poder foi o que gerou a queda, né? Na hora que ocorreu do egocentrismo veio o egoísmo, e o egoísmo houve então a exacerbação do eu. Em vez da gente contrair e expandir com o amor, nós contraímos e expandimos no eu. Por isso que ficou como poder. E por isso que Isaías fala lá, é como se o demônio quisesse substituir a Deus, ser maior do que Deus. Porque houve uma expansão não do amor, mas um movimento de contração e expansão dentro do eu. Ok? Então isso são psique primordial, e é muito mais primordial do que o Edwards possa entender, porque na verdade é primordial no sentido da queda, no sentido da existência do espírito. Ou colocando de outra maneira, são manifestações imutáveis e instintivas de protoplasma, voráveis, lascivas e devoradoras. O máximo que podemos fazer é sermos conscientes e responsáveis, pois a criança ou ser primitivo está sempre conosco. Estar consciente desse fato significa estar inflado ou ser infantil nas relações com os outros. Então o que acontece? Como a vida é sempre uma espiral, na hora que a gente inicia uma existência, você está de novo fazendo toda a sua história. Então a gente tem de entender que quando o espírito encarna, que está lá no útero materno, ele faz uma visão panorâmica cósmica. Desde a descida involutiva até o início da evolução. É por isso que André Luiz fala, em termos de evolução, nós vamos repetindo todas as etapas, mesmo que seja alguns minutos, algumas horas ou algum dia, que nós vencemos. Nós pegarmos em determinado momento os nossos embriões humanos, não vamos conseguir separar eles dos anfíbios, não vamos conseguir separar eles dos peixes, não vamos conseguir separar eles de outras espécies. Por quê? Porque, na verdade, você faz uma visão panorâmica psíquica e uma visão panorâmica da forma. Até que você chega no ponto. É como se você recordasse todo o processo até voltar. Então, quando nós estamos no útero, vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui no desenhozinho. Desce aqui para mim, expande. Não, do de cá. Isso. Desce lá. É isso. Expande. É isso. Muito bem. Então, quando nós estamos no útero, nós fazemos essa visão panorâmica. Psiquicamente. E fazemos uma visão panorâmica de todas as nossas vidas. Até chegar no ponto do hoje. Então, é aquilo que eu falo. Todo mundo tem medo de morrer. Não, gente. Morrer é fácil. O duro é nascer. Nascer é dificílimo, porque o ser, além de estar comprimido numa dimensão menor, além de ter sofrido uma redução física, ele também sofre uma redução psíquica.
E ele faz a recordação de tudo aquilo que ele já vivenciou. Então, na verdade, nós fazemos uma visão panorâmica, cósmica, reencarnatória, evolutiva. Quando eu falo cósmico aqui, eu estou falando também da involução. Então, você faz tudo isso durante a gravidez. E você para no ponto de hoje, ou seja, você vai reiniciar uma tarefa para corrigir determinados períodos aqui. Ó. E aquele período que você vai corrigir é aquele que fica mais superficial na sua mente de encarnado. Então vamos supor que eu estou encarnando, como a dona Laura, para poder recuperar 400 anos. Então aquilo que está nesse circuito é o que vai ficar mais superficializado na minha psique. Então, na verdade, nós fazemos uma visão panorâmica do todo. Por isso que nascer é dificílimo. E a gravidez traz um monte de problema. Por quê? Porque isso aqui vai repercutir na mãe. A mãe vai estar ligada ao pai. Então a repercussão é mútua. Tá claro? E gera todos os problemas que a gente tem na gravidez. Toda a instabilidade que nós temos na gravidez. E a instabilidade do filho reencarnante. Então é muito difícil esse processo. E a gente tem de entender isso. Eu tinha um professor de histologia que ele falava uma coisa muito bacana. Ele falava, a mulher quando ficar grávida devia ser colocada numa redoma e cuidado o tempo todo. E a gente não faz isso, né? Pelo contrário, a gente não tem nenhum cuidado, nem psíquico, nem nada dentro desse processo. Então a gente tem de entender que é assim que ocorre. Então, se é assim que ocorre, todo esse processo está na nossa alma. E é a partir daqui que nós vamos vivenciar a nossa vida. E ele já tem um substrato, não só cósmico, mas um substrato reencarnatório, um substrato biológico, um substrato de interações com a família, e que vai começar a ser desenvolvido. E em cada momento nós vamos encontrando aquelas peças. Então, esse conteúdo aqui, à medida que nós vamos caminhando na vida, ele vai desabrochando. Você vai andando e ele vai desabrochando. E você vai conectando as pessoas que fazem parte daquele processo. E por isso que em cada época da sua vida você está com um grupo de pessoas. Tem um que parece que é fixo, que geralmente está na família, alguns amigos, mas você vê que de tempo em tanto você vai trocando de amizades, trocando de pessoas, trocando de relação. Por quê? Porque na verdade é o conteúdo que está abrindo. Para que quando você chega na vida, final da vida, você tenha condição de ter recuperado o período que você veio e avançado em estruturas para o futuro. Tudo bem? Brasília, tudo bem? Tudo bem, TV Ibis? O James quer fazer uma pergunta. James? Na verdade, essa explicação que você deu toda aí, ela está lá no Reencarnação de Segismundo, Missionários da Luz, Alexandre explica no capítulo 13. Isso. Exatamente isso. Por isso que você retorna. Você faz o retorno. Só que eu queria acrescentar, nesse processo da visão panorâmica, não só a reencarnatória, mas a reencarnatória, a evolutiva, a involutiva. Você recorda de tudo. Por isso o medo gigantesco de voltar para a Terra. Lógico. Daí a dificuldade, que é o retorno. Maurício? Oi? Pergunta? Pois não. TV Ibis, boa noite a todos, Estevão. Pergunta do Raimundo, lá de Cascavel. Ô Raimundo, um abraço. Boa noite a todos, Dr. Maurício. A vida é relacionar-se. Então o relacionamento nos acompanha, ou melhor, faz parte do evoluir. Isso quer dizer que a dor vai fazer parte dessa caminhada. Isso quer dizer que a dor vai fazer parte dessa caminhada até não ser mais necessário encarnarmos? É a primeira pergunta. Essas imagens que vêm do âmago da alma sempre serão com raízes no outro? Então, vamos para a primeira pergunta, depois você repete a segunda aí. Por que a dor é patrimônio? Porque Deus só tem duas maneiras de nos educar. Ou Ele nos educa pelo amor, e é o que Ele sempre educa, e a ausência do amor tem uma reação que a gente chama de dor. Então, na verdade, a dor é só a ausência do amor. É aquilo que eu sempre falei aqui nos nossos cursos. Onde está a tua dor é onde esteve o teu abuso. Então, a dor é sempre resultado de um abuso. A dor é sempre resultado de uma delinquência. Aí você fala, mas os animais sofrem. André Luiz explica naquele livro Aulas da Vida que o animal sofre por causa da dor evolução. Agora, aí você tem de perguntar, então por que ele sofre devido à dor evolução? Porque também houve uma queda.
O animal, o espírito que entrou na queda, que está retornando. Então é natural que exista a dor e a evolução, porque houve a involução, houve o processo de contração da consciência. Então, consequentemente, a dor representa esse movimento. Como nós estamos no mundo de expiação e prova, não tem jeito de nos livrarmos da dor. É aquilo que o Baldi fala, se você quer acabar com a dor, evolua. Somente a evolução é capaz de cercear e terminar com a dor. Ou seja, quanto mais evoluído, menos dor você terá de passar. Certo? Então, consequentemente, em termos de justiça, só existe uma maneira de acabar com a dor, é evoluindo. Então, se a nossa vida está povoada de dores, isso significa que esse povoamento de dores nada mais é do que os conteúdos nossos do passado e a reação. Porque nós vivemos num tecido de amor. Nunca esqueçamos isso. Onde estivermos, em que universo estivermos, nós sempre vamos estar num tecido de amor. E esse tecido de amor, ele é liberdade, mas ele também é ordem. E, consequentemente, como ordem, ele também é justiça. Então, toda ação nesse tecido vai ter uma reação proporcional contrária. Ou proporcional e no mesmo sentido e direção. É você que escolhe. Quando você escolhe proporcional e contrária, você chama isso aqui de dor. Quando você faz proporcional e na mesma direção, você chama isso aqui de felicidade. Ok? Mas você está nesse tecido, você vive nesse tecido. Ou como diz o Atos dos Apóstolos, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Né? Então você está dentro desse tecido. E essa dor é exatamente isso. Então não tenha dúvida que se a vida é relacionar-se e dentro do processo vai aparecer as dores onde teve o nosso abuso, para que ocorra agora a redenção. A segunda parte da pergunta qual que é, Estevão? Essas imagens que vêm do âmago da alma sempre serão com raízes no outro? Sem dúvida. Todas as imagens vai ter raízes em você. Então vamos aqui. Aqui está a imagem psíquica. Consciente e inconsciente. Arquetípica. Né? Tudo aquilo que tiver de imagem. Aqui está a imagem mente-emocional. Essas imagens sempre vai estar centrada em você com elemento de interação com o outro. Não tenha dúvida. As imagens sempre é um processo de compartilhamento. Sempre. Sem dúvida. Mais alguma pergunta? Não, sem mais. Continuemos. Voltemos ao slide, por favor. Próximo slide. Agora, diante de todos esses problemas, diante de todas as aversões, diante de todos os complexos, diante de todo esse quadro, nós não podemos esquecer da importância que é ter um filho e a importância que é educar esse filho. Entendendo aqui educação não como aquilo que eu quero para o meu filho, mas entendendo a educação como o desenvolvimento das potencialidades daquele ser que está comigo. Então lembra que educação não é eu traçar um roteiro e fazer meu filho seguir segundo esse roteiro, mas é descobrir no filho as próprias potencialidades e desenvolvê-lo. Então, consequentemente, Emmanuel diz aqui no livro Encontro Marcado sobre isso, né? Uma lição muito interessante. Deus é a paternidade suprema. Em razão disso, terá concedido ao teu coração um ou alguns dos teus filhos no Instituto da Consanguinidade, a fim de que o ajudes a moldar-lhe os caráter, embora te vejas temporariamente, muitas vezes, em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a sua obra completa. Então é exatamente isso. Só que ele diz aqui, ó, é a fim de ajudar, que o ajudes a moldar-lhes o caráter. Ajude a moldar. E não molde segundo a sua visão. E para fazer isso de maneira correta, vai exigir da gente dedicação, abnegação e muitas vezes sacrifício. Mas é a única condição que faz a gente mudar. Agora, o que é mais fácil? A gente vai lá, faz um roteiro, né? Passa aqui. É aquilo que a gente estudou ali com Alice Miller, né? A gente pega um caderninho
e faz um roteiro educacional baseado no que nós passamos, baseado no que nós colhemos e projetando isso nos nossos filhos. Mas a educação não é isso. A educação é você, o filho, e você ajudar esse filho a desenvolver as suas potencialidades. Enquanto que o filho vai te ajudar a desenvolver as suas imagens íntimas. É contrapartida. Na hora que você educa, você também está sendo educado e iluminado. É sempre assim. Ok? Muito bem. Próximo slide. Os complexos de Édipo e Eletra. Quando Freud estudou o complexo de Édipo, ele colocou o complexo de Édipo tanto para a mulher como o homem. Mais tarde, o Jung trouxe o complexo de Eletra, né? Mas importante é o complexo que liga aí pai e mãe, liga filho e mãe, e filho pai, filha mãe. Importante é isso. Vamos lá. Voltamos a Alice Miller. A lenda de Narciso fala da tragédia da perda de si mesmo, do chamado distúrbio narcisístico. Narciso vê-se refletido na água e apaixona-se por sua imagem, certamente também motivo de orgulho por parte da mãe. A ninfa Eco responde aos apelos do jovem, porque ele está apaixonado por sua beleza. Pessoal, um dia, quem sabe, né? Quando Deus me der sabedoria, eu quero dar um curso aqui de mitologia falando da queda. Então, olha só que bacana que é isso aqui. Ó. Vamos pegar só Narciso aqui para a gente ver como a queda está aqui dentro. Vamos lá. Caneta aqui, meu amiguinho. Olha só que bacana. Narciso, nós podemos dizer que é o agente da queda. Porque Narciso apaixona pela própria imagem. Foi o que aconteceu com o espírito. O amor, ele tem um movimento de expansão e de contração. Então o espírito expande da imanência para a transcendência e contrai na individualidade. Esse é o movimento sistêmico. Ou seja, expande e contrai. Tanto da imanência para a transcendência, da transcendência para a imanência, da imanência para a individualidade. Então esse é o movimento. Individualidade, imanência, transcendência. Transcendência, imanência, individualidade. Só que quando o espírito contraiu, ele transformou esse amor em amor a si mesmo. Ou seja, transformou o amor em amor por si mesmo. Pegou o egocentrismo e transformou o amor em amor por si mesmo. Como é amor para si mesmo, gerou orgulho. Na hora que ele expande no eu. Na hora que ele faz essa expansão no eu, ele vai ouvir o eco. Por isso que está lá a história do Narciso. Ele ouve o eco, ou seja, ouve a própria voz. Porque inicia o tempo. Por isso que está lá no princípio. No princípio. É aquilo que, por exemplo, que João fala lá do verbo. Olha que bacana que ele fala. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele. Nada que foi feito sem ele. Vamos pegar a palavra. Maurício? Seu microfone não está saindo som. Pessoal, desculpa, nossa, parece que acabou a pilha. Voltamos, filho? Está ouvindo bem? Ouvindo bem agora, tudo bem. Pessoal, desculpa, então vamos voltar. Então, é quando a gente pega o verbo, né? Vamos lá pegar em João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tá ok? Tudo que foi feito por ele. Nada do que foi feito sem ele. Quando Emmanuel estuda essa passagem, ele coloca o Cristo para mostrar a construção da nossa terra a partir do Cristo. Agora eu quero pegar a palavra verbo e substituir pela palavra espírito. Certo? Ou seja, no princípio, quando o tempo nasceu, o verbo estava com Deus. Ou seja, o espírito estava com Deus. O espírito era Deus. Por quê? Porque Deus, o espírito é Deus, unidade,
totalidade e individualidade. Ou seja, o Espírito era Deus, ou seja, sempre a manifestação de todos. O Espírito era Deus. O Espírito estava com ele no princípio, ou seja, na hora que nasceu o tempo. Porque antes o sistema está fora do tempo e do espaço. Então nasceu o tempo. Na hora que nasceu o tempo, antes disso o Espírito estava com Deus. E tudo que foi feito pelo Espírito. Ou seja, nós estamos falando do sistema. Ok? E o Espírito se fez carne. Por quê? O Espírito desceu quando Jesus veio a nós. Ou seja, o verdadeiro Espírito, a unidade, se fez carne, ou seja, para se tornar visível. E aqueles que eram seus, ou seja, aquele que pertencia à mesma família do Cristo, não o reconheceram. É por isso que quando nós vamos ler a Gênesis, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, vamos ler a Gênesis e fala assim, no princípio, Deus fez o céu e a terra. Por que no princípio? Porque antes do princípio só existia o céu. Agora, na hora que houve o antissistema, que foi a queda, nasceu a terra. Então, no princípio, nasceu a distinção entre o céu e a terra. Por isso que fala que no princípio foi o caos. Por que é o caos? Porque nós estávamos deixando o campo do espírito, indo para o campo da energia, e estávamos caminhando para o campo da matéria, onde tudo é consciência. Ok? Ou seja, no princípio marca o processo da criação do tempo. Maurício? Oi. Pergunta. Pois não. Pergunta da Clarionice. Oi, Clarionice. Vai. É a educação materna que leva o filho/filha a ser perfeccionista? Clarionice, geralmente a gente já traz certos conteúdos. Eu costumo dizer que o perfeccionismo é uma doença. O perfeccionismo, como eu sempre falo, se você aplicar ele para fora, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas funções, nos seus deveres, nas suas obrigações, nas suas festas, nas suas recepções, perfeccionismo é uma beleza. Nada melhor do que você sempre ter problema. Não existe nada melhor para um chefe do que ter uma secretária perfeccionista. As secretárias que eu tive a felicidade de ter, todas eram. E para mim era uma maravilha. Eu sou tremendamente desorganizado e as secretárias organizavam tudo. E tinha carinho em organizar todas as coisas. Então é uma maravilha você ter alguém perfeccionista perto de você. Agora, quando nós trazemos o perfeccionismo para o lado psicológico, esse é o problema. Eu costumo dizer que a gente devia colocar uma porta. Perfeccionismo para fora, ou seja, na função. Para dentro, nunca. Porque quando o perfeccionismo vem para dentro, a gente se torna rígido. E a gente passa a ser a medida do mundo. Então, é aquelas velhas frases. Fala, eu não atraso, por que a pessoa atrasa? Eu não faço isso, por que a pessoa faz? Eu sempre fui correto com as pessoas, por que ela não é comigo? Ou seja, ela passa a ser a medida do mundo. E pouco a pouco vai trazendo essa questão para dentro de si. Aí fica o perfeccionismo, vem a mágoa, vem o melindre, certo? E vem a tentativa de controlar tudo. O perfeccionista, ele repete a vida, porque o tempo todo tentando controlar tudo. Para ele, a pior coisa do mundo é a novidade. E a pior coisa do mundo é as coisas saírem do lugar. Então o perfeccionista é aquele que acorda e já faz o plano do dia, da semana, do mês. E bota num caderninho, ai se não sair o que ele espera, porque ele entra em conflito. Tá claro? E essa maneira de viver, se a gente já tem um filho lá, tendente, que traz tendência semelhante, na hora que a gente vive assim, a gente acaba compartilhando com o filho que tem a mesma tendência. E esse processo emaranha, né? Como fosse a física quântica, os pais e vai passando de uma geração para outra. Então vamos lembrar sempre, perfeccionismo é muito bom, da porta para fora. Da porta íntima para dentro, nunca traga o perfeccionismo. Por quê? Porque ele passa a ser um elemento de distonia, passa a ser um elemento de queda. Agora, o perfeccionismo muitas vezes pode aparecer como um processo artificial na criança, de tanta mãe exigir. A mãe é tão exigente que a criança passa a corresponder àquilo que ela espera, porque quer ser amada,
Então é aquela filha que foi sempre boazinha, sempre certinha, sempre isso, sempre aquilo, e que de uma hora para outra ela pira. Ela faz alguma coisa que ninguém espera. Fala, nossa, mas fulana fez isso? É porque é uma maneira dela quebrar toda aquela tragédia, toda aquela trajetória que ela teve até ali. Ok? Mas não tenha dúvida, Claronice, que uma mãe perfeccionista induz muito os seus filhos a serem. Mais alguma coisa? Não. Não? Tem uma pergunta aqui. Fala o nome, né? É o Mário de Goiânia. A possessão... Não. Não. A possessão não. O sentimento de posse, ele vem do poder. É aqui que nasce, ó. É no poder. É exatamente daí que nasce. Né? O sentimento de posse nasce do poder. Já o sentimento de perfeccionismo nasce da inveja. Você fala, da inveja? É, porque você é melhor do que o outro. Você se julga mais correto do que o outro. Então ele nasce da inveja. Já o sentimento de possessão nasce do poder. Tá claro? E é o poder que rege, que manda, que controla. Então, por isso que o perfeccionismo, nascendo da inveja, e o controle, a possessão, nascendo do poder, acaba se encontrando no campo de exteriorização. E se confunde. Mas nasce do poder. Ok? Muito bem. Próximo slide, por favor. Vamos lá, pessoal. Volta. Não terminamos esse slide. Isso. Narciso vê-se refletido na água e apaixona por sua imagem. Certamente também motivo de orgulho por parte da mãe. A ninfa Eco responde aos apelos do jovem. Olha aí. É a própria mente respondendo a si mesma. É por isso que a gente passa a idolatrar a nós mesmos. Né? E aí forma o espelho da mente. E apaixona por sua beleza, ou seja, apaixona por sua própria grandeza. Por isso que vai nascer também a vaidade. Os chamados de eco enganam o Narciso. Seu reflexo o engana também. Ou seja, a própria voz, já não é a voz divina que fala em ti. Na medida em que só mostra o seu lado perfeito, maravilhoso, escondendo os outros. Ou seja, tudo vai para a sombra. Aí você passa a ter uma bela imagem de você, vender para os outros uma ótima imagem e a outra, a sombra fica ali onde você vai projetar no outro. Ele não vê suas costas, nem sua sombra, por não fazerem parte de sua imagem idolatrada. São eliminadas. Então o que acontece? À medida que o espírito cai, na hora que ele está retornando, o que ele faz? A gente sempre vende uma ótima imagem nossa para os outros. E a gente sempre tem uma imagem superdimensionada de nós mesmos. Você de vez em quando faz alguma coisa de generosidade para os outros. Não, você faz uma caridade danada. Tanto é verdade que a gente pede a Deus para pagar os impostos. Então, quando acontece uma coisa com a gente que a gente não espera, fala, não, Deus, eu sou tão bom, por que você faz isso comigo? Deus tem de pagar os impostos. Muitas vezes você lá dentro vê a sua realidade, mas você não enfrenta. Você prefere transformar num sentimento de culpa que você nunca enfrenta. Porque, na verdade, eu falo que a culpa repetitiva é vaidade. A culpa repetitiva é orgulho, porque na verdade você só está te martirizando de algo que você não busca resolver. Então, a gente faz essas imagens, né? Vende essas imagens. E o que a gente faz? Nós pegamos a imagem nossa oculta, certo? Que é o que Jung chamou de arquétipo da sombra, e ela fica sempre às nossas costas. Como ela fica sempre às escondidas, ela vai ser projetada. Então é aquilo que nós já falamos em todos os cursos nossos. Todo defeito que você vê nos outros é defeito que você tem. Certo? Ou seja, sempre é uma projeção. Você vê nos outros conteúdos que você tem. E você saca como é que as pessoas são na medida que elas demonstram determinados aspectos que você também possui. Então a sombra, é por isso que Jung chamou de sombra, porque ele viu isso aí a partir de um sonho. Ela sempre está ali, ó. Certo? Nos seguindo, estando conosco. E nesse caso, como ela está inconsciente, você projeta. Ok? E vai projetar nas pessoas. Muitas vezes a pessoa não tem nada daquilo, ou ela tem apenas uns rabiscos que você projeta, porque você sabe exatamente como as pessoas são. Essa frase que fala assim, eu sei exatamente como é que as pessoas são. Eu sei como fulano é, eu sei como ciclano é. Isso não é nada mais, nada menos do que a própria projeção. E você passa a acreditar, ou seja, a voz do eco
é a sua própria voz. Ok? Não, tem que falar, porque senão não sai lá. Negão, pôs pilha? Pôs pilha no microfone? É. Você ligou? Olha lá, olha se não está falando. Só um instantinho, pessoal. James Goiânia, é o seguinte, outro detalhe nessa questão do Narciso, que talvez retrate um pouco essa questão da queda também, é que ele é filho do deus do rio, né? Com uma ninfa. Então ele olha para o rio, o espelho da água, e ele pensa que está vendo Deus, mas está vendo o pai dele, mas está vendo a própria imagem, né? Chamei espelho da mente, né? Tá ok então, gente? Então aí é a sombra que a gente projeta. E essa sombra a gente projeta muito nos nossos relacionamentos. É por isso que a gente tem aquelas brigas infindáveis. A culpa sempre está no outro, né? Não está em nós, ela sempre está no outro. Próximo. Maurício. Oi. Pergunta. Pois não. Pergunta do Raimundo. Oi, Raimundo. Maurício, os pais no geral se dedicam aos filhos, fazem das tripas coração e mesmo assim tem tantos filhos ingratos. Como acontece tanto? O Francisco, eu tenho dúvida aí, nessa resposta que você fala que os pais dedicam aos filhos do coração, né? Eu acredito que nós ainda estamos longe disso. Eu acho que a dedicação paterna, materna, ainda é mais de fala do que verdadeira. Então, eu acho que nós ainda estamos longe de uma dedicação real. Eu acho que nós estamos muito longe. Na verdade, nós repetimos, a gente projeta, a gente tem uma pedagogia negra, como eu concordo muito com aquilo que a Alice Miller fala, a gente sublima. Na verdade, a gente só cuida da gente mesmo, a gente é narcisista total. Então, a verdadeira relação pai e filho, nós ainda estamos longe de exercê-la. E acho que muitas vezes, quando a gente faz das tripas ao coração, a gente está fazendo tripa ao coração para nós mesmos, né? Nós damos desculpa para os filhos, mas muitas vezes é para nós mesmos. Mas isso não invalida o campo de afeto, o campo de amor que a gente está começando a desenvolver e que muitas vezes nós já sentimos para os nossos filhos. Agora, o que é ingratidão? A ingratidão também vem do poder. A ingratidão é o desconhecimento do outro, a valorização de si mesmo. Ela vem desse poder que a gente viu lá com o Eduardo, que a gente viu lá no livro dele, Ciência da Alma. Ou seja, ele vem desse poder. Esse poder que vem a ingratidão, por exemplo. Você não reconhece o outro, você não reconhece o valor do outro. Então, se nós temos a pedagogia negra pelos pais e educadores, nós também temos a ingratidão por lado dos filhos. E isso tem sido muito comum nos dias de hoje, né? Onde muitas vezes a inércia dos filhos, das filhas, fazem com que essa ingratidão esteja presente. Mas acredito que está dentro desses dois campos. Assim como tem o poder e ingratidão, nós vamos ter também o poder e a possessão, muitas vezes, que o pai exerce, que nós estudamos há pouco aqui com a nossa pergunta. E vamos ter também a inveja, né, como elemento que nasce lá o perfeccionismo. Tudo isso a gente perpetua. O que a gente precisa fazer é despertar o nosso campo de consciência para que esses processos terminem, que não passe de uma geração para outra, de uma geração para outra, geração para outra. Porque o dia que nós tivermos esse cuidado, isso aí começa a mudar e a gente começa a ter uma nova maternidade, uma nova paternidade no planeta. Ok? Próximo, por favor. Olha, isso é o livro do Stein, Incesto e Amor Humano. Esse Incesto e Amor Humano foi um dos melhores livros que eu li em 2009. É um livro extraordinário. Por trás do infantilismo do indivíduo egocêntrico, preocupado consigo mesmo e excessivamente exigente, encontra-se o espírito inquieto e descontente, que busca desesperadamente receptáculo adequado. Esses indivíduos não têm a menor possibilidade de superar seu narcisismo ou infantilismo, a não ser que encontrem receptáculo adequado. Então, geralmente, gente, nós temos uma síndrome que a Marie-Louise von Franz estuda a partir do nosso Jung, que é a síndrome do puera eterno. O puera eterno é aquele sempre criança.
A pessoa não amadurece. E o puera eterno, ele é extremamente narcisista. Extremamente narcisista. E esse narcisismo nasce exatamente dentro desses complexos. Ou seja, como diz Alice Miller, ele fica sem receptáculo adequado, porque o único receptáculo que serve para ele é a mãe. Então ele passa a conquistar uma mulher depois de outra mulher e abandonar a todas. Porque é o mesmo sentimento de abandono que ele teve, que a gente estudou já um pouquinho sobre ele na aula. Então o puera eterno tanto ocorre na mulher como ocorre no homem. E o puera eterno é aquele conquistador, voraz, e que encontra a mulher da vida dele, o homem da vida dele, na próxima. E passa 2, 3 meses, acaba o romance, acaba tudo e volta à mesma situação. Esse puera eterno, então, aqui está representado pela síndrome do Peter Pan, ele não deixa de ser criança. E a gente vê exemplos disso aí, vários exemplos, né, que a gente vê. Por exemplo, nós estudarmos a vida do Michael Jackson, por exemplo, ele é um puera eterno. O puera eterno se comporta daquela mesma maneira. Vive em busca do amor do pai e da mãe, principalmente da mãe, vive em busca de um receptáculo que possa adequá-lo, projeta isso o tempo todo, conquista o tempo todo, abandona o tempo todo e o tempo todo é narcisista. Ok? Próximo. A mulher exigente, egocêntrica, está sob o domínio do ânimos negativo, de modo que ela também precisa de religar a sua natureza feminina fundamental. Na mulher, além do puera eterna, ela vai também ter um problema muito sério. O Jung, coloca aqui, por favor. Ele mostra um processo muito legal. Ele mostra o seguinte, que qualquer relacionamento é realizado, eu já mostrei isso aqui, é realizado entre 4 seres. Vamos colocar o masculino, o feminino, a ânima e o ânimo. O ânimos é a contraparte masculina na mulher e a ânima é a contraparte feminina no homem. Vamos entender assim, é mais simples. Então, consequentemente, a relação se dá assim. Como o processo sempre inicia pela projeção, você projeta a ânima no feminino e projeta o ânimo no masculino. Isso independente se a relação é heterossexual ou homossexual. Porque em qualquer relação, na homossexualidade, na heterossexualidade, sempre vai ter o masculino e o feminino, dependendo do corpo. Sempre vai estar presente as duas figuras. Então, consequentemente, isso aqui gera então a projeção. Aí o que o Jung fala? À medida que o homem vai envelhecendo, ele vai cedendo espaço e anunciando. Por isso que ele fala assim, o pai rígido do passado se torna o avô permissivo e amoroso do presente. E o contrário acontece também com a mulher. Né? Geralmente não é uma regra geral. Mas aquela mulher, mãe, cuidadora, na hora que ela fica mais velha, o ânimos domina e ela fica uma avó rabugenta. O Jung chega a dizer assim, ela fica tão rabugenta que cresce até barba e bigode. E a gente vê isso, né? Quer dizer, ela é dominada pelo ânimos. E também quando a mulher deixa o ânimos dominar muito, como ele é assim, um arremedo de masculino, então ela fica extremamente dura, ela fica extremamente prática, perde o contato com o feminino. E nesse momento, em vez dela buscar o amor, ela busca o poder. Em vez dela buscar a dedicação, ela busca o controle. Em vez dela buscar integrar com o outro, busca o conteúdo de si mesmo, de determinar o que vai ser no meio. E aí dá esse processo. Então nós vamos ter a síndrome, né, do puera eterno, nós vamos ter a síndrome do controle, e aí várias outras síndromes que estão dentro desse aspecto. Ok? Oi? Sim. O James está perguntando aqui se o almoço com a mama tem a ver com isso. Assim, a mãe que vai, os filhos vão casando, né? Os genros, aí cria o almoço do domingo. Que no domingo ela controla todo mundo e fica sabendo de tudo, né? Então vamos lá. Próximo. E tem assim ainda, ninguém pode faltar. Ai de, né? Próximo.
André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Os pais humanos recebem muitas vezes no instituto doméstico, por filho e filhas, aqueles mesmos laços do passado, com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. Então aí ele está começando a explicar o complexo de Édipo e Eletra, agora sob a visão reencarnacionista, né? Não só uma visão psicológica, mas agora nós estamos vendo com a visão reencarnacionista. Dentro da visão reencarnacionista, os filhos já podem ter sido amantes dos pais, da mãe, os filhos já podem ter sido esposa, os filhos já podem ter sido pais e mães, que os papéis vão mudando, né? No palco da vida, vai mudando os papéis, para ver se nós evoluímos. A mudança se dá para a busca de processo evolutivo. Então, daí, por que surgem esses processos, né? E esses complexos, ele encontra uma explicação muito ampla dentro da visão reencarnatória. É nessa condição que muitas circunstâncias surgem nas entidades renascentes, sem que o véu da reencarnação lhe esconda de todos a memória, as psiconeuroses e fixação infanto-juvenil. Por quê? Porque o complexo de Édipo é um complexo natural, que todos nós temos na fase do nosso desenvolvimento. A permanência desse complexo que é o grande problema. Ou seja, ele tem de vencer essa etapa, e a gente não vence essa etapa e permanece nela. Aí vai criar o puer eterno, vai criar uma série de outros processos, vai criar uma série de complexos que vai estar presente na gente. E se a gente entender isso aí pelo lado reencarnatório, nós vamos ver que, na verdade, como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, é que está ocorrendo uma desvinculação, uma transformação de um laço que está muitas vezes dentro de um processo de distonia para um laço não mais apenas afetivo homem e mulher, mas um laço paternal, um laço fraternal, outros tipos de ligação. Então sai da desvinculação afetivo-sexual para poder fazer esse processo. Mas muitas vezes aí causa grandes problemas, né? Porque as fixações continuam e geram problemas muito grandes. Aí tem até as disputas também, hein, entre os filhos, entre a mãe e a filha, porque muitas vezes faziam parte do mesmo ponto de ligação em torno do marido. Então essas disputas continuam muitas vezes na sequência das vidas. Reencarnação lhe esconde todos os memórias. A importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carente de mais amplo contato com as realidades do espírito e da reencarnação, que lhe permite ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. Então o que ele está dizendo? Esse processo, então, que muitas vezes é exacerbado, dá para a gente entender bem. Até o processo que ocorre, né? Que muitas vezes os incestos, a gente já comentou aqui, mas que também ocorrem. E esses também têm os seus laços dentro de um passado reencarnatório que nós temos de compreender para ajudar. Ok? Muito bem. Alguma pergunta? Não. Muito bem. Pessoal, então nós vamos tomar um cafezinho, dar uns 5 minutinhos, 5 a 10 minutinhos, o pessoal da TV Ibis pode tomar um cafezinho e a gente já volta para a gente encerrar o nosso trabalho. Pessoal da TV Ibis, estamos voltando, pessoal de Goiânia, Brasília, vamos dar continuidade para a gente finalizar. O Estevão pediu para a gente lembrar que no dia 1º agora, né, lá em Goiânia, vai ter o almoço. Brasília, pai. Brasília, eu vou falar em Goiânia, Brasília. Brasília vai ter um almoço lá do Ibis, né? Então, quem quiser participar e quem quiser cooperar, é só entrar em contato. Devemos lembrar também que no dia 6 e 7, aqui em Goiânia, dia 6 e 7 de junho, nós vamos ter, pela Regeneração de Goiânia, lá no Colégio Marista, o Encontro Rustem, ou seja, o Congresso Rustem, né? O 10º Congresso Rustem. Então, quem quiser participar, entra em contato, entra no site, né? E venha participar conosco. Segundo o Jorge mandou um e-mail para mim que é o seguinte: é só chegar, né? Então, se é só chegar, venha. A terceira coisa que nós gostaríamos de lembrar é o Congresso Pietro Baldi, que esse ano vai ser lá no Ceará, lá em Fortaleza, né? Nos dias 21, 22, né? 22 e 23 de agosto. Né? Geralmente se faz em agosto, por causa do aniversário do Baldi, que é dia 18.
e 22 e 23 lá em Fortaleza. É só entrar no site também, que você faz inscrição, é um pessoal muito agradável, muito bacana, o pessoal lá de Fortaleza. Ok? Então vamos recomeçar. Tem alguma pergunta? Sim, temos uma pergunta. Então vamos. Pergunta do nosso companheiro Adail. Ô Adail, boa noite, muito obrigado pela participação. Maurício, sem um mergulho nos processos instintivos do ser, que estão fixados no inconsciente, fica impossível realizar qualquer terapêutica psicológica, principalmente no campo moral? É isso? Vamos lá. Adail, é o seguinte, olha. O Jung tem uma frase que eu gosto de muito, né, que eu já coloquei aqui. Ele fala que o nosso consciente é uma ilha cercada de inconsciente por todos os lados. Então eu acho muito bacana isso. Para que a gente acesse os nossos conteúdos, nós temos de fazer istmos, né? Temos de fazer pontes entre esse consciente e esse inconsciente. Essas pontes, ela pode ser o trabalho dentro da psicoterapia, que é uma ótima ponte. O trabalho no estudo, para a gente conhecer tudo aquilo que a Terra já nos oferece em conhecimento. Mas o verdadeiro trabalho é o autoconhecimento. Entendendo o autoconhecimento da forma como a gente já falou aqui em alguns cursos. Não o autoconhecimento que significa cultivar determinados conteúdos mentais ou cultivar determinados valores como se isso estivesse mudando alguma coisa. Eu costumo dizer que, na verdade, né, o nosso pensamento é assim, ó. Ele é dual. Nós já estudamos isso aqui no nosso curso, né? Então, se você está aqui e você chama isso aqui de bem, isso aqui você vai chamar de mal, né? Mas se você está aqui ou mudar para cá, você está dentro da mesma onda. Não houve mudança, houve continuidade. E aquilo que eu falo também, né, que Krishnamurti ensina muito bem, é como se você estivesse num rio e pegasse a própria água do rio presa. Olha, não tem como você fazer uma represa com a própria água do rio, ok? Por quê? Porque na verdade você está usando o mesmo produto do rio e levantando uma barreira, e é isso que nós fazemos. Nós escolhemos determinados pensamentos e reprimimos, sublimamos os outros. E esses pensamentos a gente fala que a gente está melhorando. Nós não estamos melhorando, porque na verdade você está pegando água para conter água. Então só existe uma maneira do autoconhecimento, é a penetração desse rio, é a viagem nesse rio. Então eu falo que o verdadeiro processo é como se você fosse esse pessoal que vai para o rio de caiaque, né? Quer dizer, desce, independente do que for, vamos embora. Nós vamos dar um jeito de resolver nessa descida, né? Quer dizer, você ir dependendo, penetrando, entrando na onda, indo até você. E nesse processo, então, de autoconhecimento, você penetrar nas suas raízes, estudar a sua dinâmica, sem ficar julgando se é certo, se é errado, se é bom, se é... Isso aí é consciência de superfície. É você penetrar. Então, na hora que você penetrar no inconsciente, você descobre cada vez mais você mesmo. E descobre cada vez mais de onde vêm os seus impulsos, de onde vem o seu conteúdo. E com isso você também pode abrir o seu superconsciente. É aquilo que nós já estudamos também aqui quando falamos em casa mental, né? Ultimamente eu tenho falado muito nisso, né? Ou seja, na nossa casa mental, nós plantamos no consciente, que é a nossa atual, subconsciente, e no super a gente desperta. Então o que é o autoconhecimento? É a partir do consciente, descer nos nossos campos instintivos, e entendendo instinto aqui, não como instinto animal, mas tudo aquilo que é condicionado, tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que é hábito, e que está aqui, ó, arquivado em camadas cada vez mais profundas no subconsciente. E, ao mesmo tempo, acionar as nossas possibilidades através do subconsciente. Então, aqui estão as possibilidades. Então, você vai estudando e semeando com o consciente.
vasculhando o baú, que é o subconsciente, os instintos, as repetições, os condicionamentos, e avançando e despertando o superconsciente onde estão as suas possibilidades. Então, acredito que se nós fizermos assim, nós estaremos fazendo um belo trabalho espiritual. E você pode fazer isso com ajuda, pode fazer isso com amigo, pode fazer isso com a terapia, pode fazer isso a partir de Deus, mas o importante é que faça. Sem reclamar o que já existe aqui, sem esperar algo extraordinário aqui, mas caminhando até que você consiga dilatar isso, dilatar aqui e conhecer aqui. Ok? Mais alguma coisa? Não, sem mais. Então vamos aqui para os nossos slides. Já falamos aqui, né? Emmanuel, livro Vida e Sexo. É assim que a sabedoria da natureza faculta o reencontro sob as teias da parentela de quantos se desvairaram em outro tempo nos demandos de ordem sexual. Reencontro esse que persiste em condições mais íntimas e mais profundas, até que os companheiros do pretérito, reencarnados na posição de filhos, atinjam a juventude na existência nova, elegendo novos parceiros para sua vida afetiva, ante a presença ou a supervisão dos pais ou de familiares outros, nem sempre satisfeitos ou tranquilos com as escolhas, que são obrigados a assistir ou aprovar pela força das circunstâncias. Né? Então, aquele pai que jamais quer entregar a filha, e aquela mãe que toda namorada que o filho arruma não presta, e que quer afastar, quer terminar, e que muitas vezes fica impotente, né? Tem um slide aqui que mostra muito isso. Quer ver? Passa o próximo slide aqui. Olha lá, ó. Cuidado, filho, pai altamente treinado. Então, na verdade é exatamente isso, né? É o sofrimento da desvinculação e a inaceitação das escolhas dos filhos, né? É tão forte isso que no passado os pais que escolhiam com quem os filhos iam casar, quer dizer, uma coisa absurda, mas que faz pouco tempo que isso foi quebrado, né? E aí persiste muito, né? Então eu achei muito bacana essa imagem aqui, porque mostra exatamente esse sentimento, né? Toma cuidado que o pai é bem treinado. Pais que sofrem na entrega das jovens que o lar lhes confiou, aos companheiros que requisitam para os ministérios do casamento, quase sempre estão renunciando à companheira de antigas afeições que eles mesmos, no passado, mal conduziam. Então, tá vendo? Então, aquela filha, né, a paixão, o complexo, né, que existe bilateral, na verdade, são as paixões do passado, né, muitas vezes as ligações que já ocorreram e que faz tortura no presente, né? Ao passo que as mães experimentam análogos fenômenos de dilaceração psíquica em se separando de filhos que lhe recordam, embora inconscientemente, as ligações empolgantes ou menos felizes de tempo que já se foram. É aquele caso, né? Que muitas vezes o filho vai, muitas vezes separa, volta, e a mãe acolhe e fala: ah, meu filho, ela não prestava mesmo, não. Eu bem que eu te disse, graças a Deus você voltou, né? Então, na verdade, tem a satisfação quando o casamento termina, o noivado, né? Graças a Deus você deixou aquela mulher. E através das lutas e adeusas em família, com a criação de núcleos diferentes na parentela, pela transferência habitual dos filhos, seja as noras e genros, ou as tarefas e experiências diversas das deles, os pais, sempre que respeitam as necessidades e resoluções dos seus rebentos, alcançam a vitória sobre si mesmo, no rumo da própria emancipação da imortalidade. Então, muito bacana isso aqui, né? Olha, diversas deles. Os pais, sempre que respeitem as necessidades e resoluções dos seus rebentos. Por quê? Porque o processo é de desvinculação, de mudança. Então, se a gente respeitar, aguentar a dor e fazer o processo, então, naturalmente, isso vai mudar para o futuro
e novas imagens vão surgir, novos conteúdos vão se desenvolver e a gente vai desvinculando daqueles laços. Só um instantinho. Leia, Goiânia. Você falou ali das mães ali. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando a mãe tem só filhas e os genros todos horríveis, terríveis. Não, Emmanuel põe aqui pai e mãe, e pai e filha, mãe e filho, porque ocorre, mas pode ser também a mesma coisa. Ali não tem sexo. Muitas vezes você está ali com a sua filha já foi um relacionamento afetivo seu, pode ser em vários campos, né? Como esposo, como marido, como filha mesmo, na homossexualidade, nas paixões, quer dizer, isso aí tem tanta coisa que pode ocorrer, né? E que não independe do sexo. O que é importante é o estudo da ligação que permanece e que continua apesar da reencarnação e a mudança de papel. Ok? Próximo. Alice Miller. O drama da criança bem dotada, voltamos nela. Em muitas sociedades, as meninas sofrem uma discriminação adicional pelo simples fato de serem mulheres. Visto que são as mulheres que detêm o poder sobre os recém-nascidos, as meninas de outrora podem passar para seus filhos, na mais tenra idade, o desprezo que um dia sofreram. Mais tarde, o homem adulto idealizará sua mãe, pois todo ser humano necessita do sentimento de que foi realmente amado, e desprezará as outras mulheres às quais dirigirá sua raiva em relação à mãe. Então ele está explicando aquele processo que nós já estudamos aqui, que até com o caso do Alice Miller, né? E que vai surgir, né? Dentro desse campo de complexo. O complexo muitas vezes fica buscando o amor da mãe, né? Que sofre o desprezo, e esse complexo então faz com que nasça o poder eterno, nasce as conquistas uma atrás da outra, nasce as conquistas que vão e os abandonos, e que a raiva do abandono dirigida à mãe é dirigida à mulher, né? É por isso que você vê que todos nós existimos devido a uma gravidez, né? Devido à presença de uma mãe. Por isso que a gente está encarnado. Mas as mulheres sofreram a vida toda todos os preconceitos que possam existir, né? Nenhum ser foi mais espoliado do que a mulher através dos séculos. Graças a Deus nós estamos chegando a um momento que isso está mudando, né? A mulher está mudando, a mulher está ocupando um novo papel e quem sabe a gente com mais um tempo aí, mais algumas décadas, a gente não rompe de vez todo esse processo. Mas como esse processo fica na alma, é por isso que muitas vezes a própria mulher desvaloriza a própria mulher. É por isso que muitas vezes a própria mulher acrescenta no seu filho a aversão outras mulheres. Quer dizer, esse é um processo macabro, porque é um processo de projeção, de conteúdo, de continuidade naquilo que nós já falamos. Aquilo que você passa como um serial killer, você acaba repetindo. E aí é o que a gente vê, né? Muitas vezes a própria mulher condenando a própria mulher, quando deveria ser um processo ao contrário, para que todo mundo se ajudando mutuamente, a gente vença esse campo bárbaro que ainda a gente se situa. Ok? James Goiânia. Isso então explica de alguma forma, também auxilia naquela eternização de países totalitários, né, dentro desse processo, dessa repetição até inconsciente disso, né, de mãe passar para os seus filhos? Sem dúvida. E muitas vezes, como a gente já criou uma sociedade assim, né, nós estamos vendo lá acontecendo na Nigéria, o rapto daquelas meninas, quer dizer, imagina, você está sendo raptado porque você está estudando. Quer dizer, imagina a primitividade que ainda encontra em determinados ambientes. O machismo, que, pelo contrário, ainda continua bem vivo. Então, quer dizer, até a gente conseguir superar tudo isso em nível social, nós vamos depender muito tempo. O importante é que à medida que a gente for esclarecendo e à medida que a gente for assumindo isso, a gente compartilhe desses anseios de mudança e permita à mulher que ela realmente tenha os direitos que deve ter os mesmos direitos e somar juntos, né, dentro de um processo não de supremacia, mas de soma. Então, acredito que se nós fizermos isso, a gente vai transformando pouco a pouco a sociedade. Próximo. Maurício? Oi. Pergunta. Pode passar o próximo? Só um instante.
Algum problema? Pode ir? Pode ir? É porque tem um que está... É isso, beleza. Muito bem. Pergunta, meu filho, pode fazer. Pergunta do nosso companheiro Adail. Maurício, nos relacionamentos ainda estamos presos ao nosso egoísmo e na manutenção do poder que mantemos em relação ao outro? Olha aqui. Olha, semana que vem, então, as leis básicas do relacionamento, né? Vamos terminar com essa pergunta aqui do Adail. Adail, olha, tudo ainda é egoísmo, tudo em nós ainda é narcisismo. Nós estamos longe do amor. Então, como a palavra amor, que a gente desgasta muito, que a gente usa para tudo, igual a palavra espírito, né? A gente até fala matar por amor, como se isso existisse, né? Quer dizer, o amor, nós estamos longe dele. Nós ainda estamos aqui no orgulho, no egoísmo, no narcisismo, e no máximo que a gente tem é afeto. Então nós temos afeto. Esse afeto muitas vezes vira paixão. E esse afeto também pode gerar e pode gerar fraternidade. Então, o máximo que a gente consegue. O amor nós estamos distante, porque o dia que a gente descobrir o amor, tudo muda. O amor, eu costumo dizer, que é aquela expressão de Jesus que está lá no Evangelho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou seja, no momento que a gente descobrir um pouco do amor, o fermento do amor, tudo vai mudar conosco. Como nós não descobrimos ainda, o que a gente tem são noções de afeto baseado dentro do campo narcisista e egóico. Então, no máximo que a gente pode oferecer é afeto e paixão nas nossas relações pessoais e generosidade e fraternidade para com o próximo. Esse é o máximo que a gente consegue chegar. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, mas a gente é caridoso. Nós não somos caridosos. Caridoso é uma qualidade do amor. A verdadeira caridade é o amor. No máximo que a gente consegue ser é generoso e benevolente. Mas caridade não, porque caridade, conforme o ensinamento de Jesus, é quando você dá da sua necessidade. Então nós estamos longe de fazer isso. Porque mesmo quando a gente dá da nossa necessidade, nós estamos esperando alguma coisa de retribuição. Então a caridade, no seu sentido amplo, ela é amor. Agora, nós ainda estamos situados aqui. E, consequentemente, todas as nossas relações são egóicas. Todas. E todas é baseado no nosso narcisismo, que a gente espera que as outras pessoas se tornem eco daquilo que nós somos. Quando a gente fala que a gente está muito bem no relacionamento, muitas vezes é porque a pessoa é um eco daquilo que a gente deseja. Porque bastou a pessoa mudar um pouquinho para o relacionamento sofrer. Né? Então nós ainda estamos sim, eu acredito, David, que a gente ainda está muito nessa parte do egoísmo, do narcisismo, do despertar do afeto, iniciando na generosidade, iniciando na benemerência, fazendo alguma coisa no campo da fraternidade, mas do amor nós estamos muito distantes. Agora, o dia que a gente descobrir, isso tudo vai ser levedado, isso tudo muda, e a partir daí tem um ensinamento que eu gosto muito, Berto Rulle. Ele fala assim, que o homem passa a vida juntando zero atrás de zero. Até que um belo dia, ele descobre o um. E aí todo zero que ele vem depois tem um significado profundo. Bacana, né? Então na hora que a gente descobriu o um, e esse um aqui é o amor, né? No seu sentido lato, tudo que a gente fizer e vai continuar fazendo semelhante, ó, mas cada hora vai multiplicando, 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 e tudo passa a ter um significado profundo. Então a nossa busca deve ser esse um aqui, ó. Por enquanto nós estamos aqui juntando zero e caminhando na vida. Pessoal, tem alguma pergunta? Podemos encerrar? Pessoal de Brasília, alguma pergunta? Não. Teve perguntas. Então semana que vem nós vamos para a nossa 12ª aula, né? Queremos agradecer aqui a participação de todos, agradecer o pessoal aí da TV Ibis,
todo mundo que nos manda e sempre está conosco, né? Caronice, o Raimundo, o Adail, todos eles, né? Estão sempre aí conosco. Queremos agradecer a todos, agradecer o pessoal da TV, agradecer o pessoal de Goiânia, de Brasília. Queremos reafirmar os convites, né? Congresso Rostem, no dia 6 e 7 em Goiânia, Regeneração, Colégio Marista. O Pietro Baldi, né? 22 e 23 de agosto, lá em Fortaleza. É só entrar nos sites. O dia 1º, agora dia 1º de junho, o almoço lá do IBS Brasília. E convidar que a gente continue junto, né? Estamos aí na 11ª, ainda faltam 5, 6 aulas, nosso curso termina daqui 5, 6 aulas. E aí, segundo semestre, a gente renova já com um novo curso que nós estamos trabalhando. O novo curso que a gente está, por enquanto, mais ou menos definindo, vai ser o nosso relacionamento com Deus. Como nós fizemos todo o relacionamento, agora vamos falar com Deus. Esse curso vai se chamar Onde está o Filho? Onde está o Pai que o Filho não vê? Então esse é o nosso próximo curso, né? Nós vamos estudar a nossa relação com o divino, como disse Ciro Lombino, com o Pai, como nos ensina o Cristo. Então é exatamente isso que no segundo semestre o nosso curso. Então, nós queremos agradecer a todos, a participação de todos, né? E vamos encerrar o nosso trabalho. Vamos lá? Senhor Jesus, amado e querido Mestre, te agradecemos, Senhor, tudo que recebemos na noite, que a tua bondade nos proteja, nos acolha e nos oriente sempre. Que assim seja. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org